Olá, primeiramente gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje, vamos conversar com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, Carlos Evangelista. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa tarde, William. Tudo bom? Obrigado pela participação. Bom, recentemente o Brasil alcançou a marca de 28 gigas, né? Já está caminhando para 29 gigas de capacidade instalada de sistemas de geração própria de energia, né? A chamada geração distribuída. E eu estava conversando aqui com você agora há pouco e você me falou que a expectativa para esse ano é chegar próximo de uns 36 gigawatts, né? Eu queria começar falando um pouco disso, né? Como que você vê, né? A gente teve uma sequência de forte crescimento da GD nos últimos anos, e eu queria entender um pouquinho sua expectativa para esse crescimento nesse ano e nos próximos, mesmo no cenário de retirada de incentivos, enfim. Como que você vê, né? A gente deve ter continuar nesse crescimento forte nos próximos anos? Bom, eu espero que sim, né? Hoje, atualmente, a gente tem por volta de 28,1 giga de potência instalada em geração distribuída no Brasil, né? Desde lá da Resolução 482 de 2012, passando pela 687 de 2015, depois o Marco Legal Regulatório, que é a Lei 14.300, chegamos a 28 gigas, dá praticamente duas usinas de Itaipu de potência. Claro, não com o mesmo fator de capacidade, né? Porque a usina funciona praticamente 24 horas, mas é bastante relevante. Está beneficiando aí 2 milhões, aliás, 3 milhões e 600 mil pessoas quase, 2 milhões 480 mil sistemas instalados. A nossa previsão, é claro que, como todo segmento do setor elétrico, também existe alguns óbices, alguns problemas. A nossa previsão que nós fizemos é uma previsão otimista, de chegar ao final de 2024 com 36 GB de potência instalada. Todas as fontes, tá? Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, agora que está chegando, né? E as PCHs também, muito importantes para manter o nosso sistema firme. Bom, nessa perspectiva de vocês de crescimento, você acha que esse ritmo de crescimento ele segue mais forte com os sistemas de GD em telhado, né? Sistema solar em telhado, ou, por exemplo, na modalidade remota, que também é bastante relevante, o que deve crescer mais? São dois aspectos que eu acho importante observar. Hoje, a maioria dos sistemas estão em telhados, né? São o que a gente chama de telhadinho, né? Mas o que está tendo mais crescimento é a área de agrobusiness, a área rural. É o terceiro segmento que mais cresce hoje. Então, se nós fizermos uma projeção para frente, existem grandes chances que a área rural atinja a liderança em alguns anos. Tem sido muito utilizado a geração distribuída na área rural, é a que mais cresce hoje. A área de geração compartilhada que você citou também é muito importante, ela tem crescido muito. Os sistemas que vão para a geração compartilhada são sistemas maiores, normalmente envolve vários cooperados ou vários clientes reunidos na forma de consórcio, cooperativa ou associação. Legal. Mas dentre essas modalidades, tem alguma que se destaca ou que deve ter um crescimento mais expressivo nos próximos anos? O segmento de rural e autoprodução. Rural e autoprodução são os principais. Legal. E, bom, queria que você comentasse um pouquinho, né? Hoje a geração solar é uma das principais, dos principais meios para a geração na GD, né? Eu acho que é o principal mais forte. E a gente teve uma queda expressiva, né, no ano passado no preço dos painéis e dos equipamentos, enfim. Como que isso impacta o setor? Isso deve contribuir para esse crescimento, enfim. Toda vez que diminui o custo dos equipamentos, né, ou falando no CAPEX, isso ajuda, diminui o tempo de retorno do investimento, né, aumenta a TIR. Mas outros fatores importantes impactam muito esse segmento, né? Por exemplo, se o dólar sobe, os equipamentos, a grande parte deles dependentes de importação,
ficam custando mais caro. Se o dólar cai, automaticamente a recíproca é verdadeira, né? Os juros também, com juros mais elevados, a maioria desses sistemas são financiados, né? Principalmente quando colocam nas próprias residências. Todo o perfil de usuário consegue hoje instalar um sistema solar em sua casa, desde o pequeno, o mais humilde, o mais modesto, até quem tem uma capacidade de financiamento maior. Todos eles são financiados. E, obviamente, quando eu tenho juros, o custo do capital é mais alto, eu vou aumentar o custo do sistema. Se cai juros e os juros estão caindo, então é um vetor a mais para ajudar a crescer geração distribuída no Brasil. Legal. Bom, conversando com várias empresas enfim, pessoas que atuam no segmento de ED, uma questão que é sempre colocada é em relação à conexão dos sistemas, principalmente de ED remota, né, nas distribuidoras. Em alguns casos, as distribuidoras têm negado pedidos de acesso sob o argumento de inversão de fluxo de potência, enfim. Qual é o efeito disso sobre o setor? Como que você vê essa questão? Olha, quando a distribuidora dificulta ou nega a conexão, evidentemente isso atrapalha muito o setor, né? A gente tem que separar as negativas por motivos bem fundamentados ou a negativa por motivos não coerentes do que diz a regulamentação ou que diz mesmo a própria lei. O que você citou, por exemplo, negativa de conexão por alegação de reversão de fluxo de potência na rede, realmente está vendo muito esse problema nos últimos anos para cá. Na verdade, começou muito forte em 2023 e continua em 2024, mas muitas dessas vezes é uma alegação infundada sem materialidade. Ou seja, a distribuidora não mostra, como está previsto na resolução, as opções de conexão, os motivos e os cálculos que levaram a essa conclusão e dando novas opções para o próprio engenheiro ou para a própria empresa que está solicitando acesso poder fazer uma escolha, uma decisão, ou de um outro local, ou até de algum investimento ou reforço na rede. A gente tem visto, de uma maneira quase que sistemática, a negação por alegada reversão de fluxo de potência copiado. Você pega outro, você olha, é o mesmo texto, né? Parece que foi um copy-paste. E isso dificulta muito a conexão, as empresas conseguirem se conectar na rede e cerceia o direito de cada um de nós tem de produzir a própria energia e se conectar na rede, que afinal as empresas que estão, elas receberam uma concessão, né? Está lá no contrato de concessões a obrigação de conectar seguindo as regras, seguindo as normativas e, evidentemente, seguindo a Lei 14.300, que é o marco legal de geração distribuída. Legal. E quanto isso impacta, né? Eu queria saber se vocês têm alguma estimativa de quantos pedidos de conexão estão parados, né? Quantas usinas, enfim, ou usuários estão esperando para conectar e ainda não conseguiram conectar por conta desse tipo de problema. Claro, temos sim. A gente fez inferência estatística e algumas amostragens. Isso levou a quase um terço dos pedidos de conexão são negados, não só por alegada não conexão por reversão do fluxo de potência, mas tem vários outros problemas também. Prazos não cumpridos, o prazo da redistribuição aérea, o prazo para reforço da rede, o prazo em caso de obras com distribuição menor do que 69K, desculpa, dificuldade na obtenção de informações, erros recorrentes nos créditos, né? O excedente que você produz de energia, você coloca na rede, existe uma maneira de calcular quantos créditos você, o investidor, o usuário, ou o consumidor vai receber naquele ciclo. Esses erros acontecem constantemente. Isso dificulta um pouco o trabalho das pessoas e dificulta desde o pequeno investidor, que tem 3, 4 placas, até os maiores consumidores que têm grandes usinas. No final do mês, não bate as contas, né? Isso demanda um trabalho grande de recalcular, de verificar, às vezes até de uma auditoria, às vezes até solicitando uma ajuda externa, para verificar onde o que ocasionou o erro desses créditos. Tem que se procurar a distribuidora, tem que ver onde é que está o erro. Isso quem tem condições. E quem não tem condições?
acaba descobrindo muitos meses depois, ou nem descobrindo a causa do erro. Né? O problema dos prazos, por exemplo. Eventualmente, é claro, problemas acontecem, nós estamos cientes de existem sempre problemas e eles precisam ser resolvidos. Mas um grande problema que tem no sistema como um todo é que, por exemplo, se uma distribuidora atrasa o prazo de uma obra e não consegue conectar a usina no prazo que foi acordado e previsto em lei, o prejuízo fica todo com o investidor, o prejuízo fica todo com o usuário, fica todo com o consumidor que fez o investimento, pagou adiantado para colocar alguns modos no seu telhado, seja quantos forem, e não consegue ter o retorno do investimento que fez por um atraso da distribuidora. E se reclama, né? Normalmente eles reclamam, não ficam felizes, faz lá o caminho das pedras, como tem que ser feito. Primeiro reclama na distribuidora, depois reclama na ouvidoria da distribuidora, aí reclama na ouvidoria da ANEEL, aí já se passaram uns 4 meses, mais ou menos. E a ANEEL, super sobrecarregada, com dificuldades de olhar tudo isso, dá uma resposta depois, realmente, o prazo não foi cumprido. Não há sanção nenhuma. Né? Não serve de consolo saber que A ou B não cumpriu o prazo ou não fez o que deveria ter sido feito. Não há sanção. Isso aí prejudica muito o hipossuficiente desse negócio todo, que é o consumidor. Seja ele uma pequena empresa, seja ele uma residência, ou seja ele uma empresa maior que está conectando com investimentos próprios. Nós não estamos falando de investimento privado, de investimento público, nós estamos falando de investimento próprio, está colocando lá para gerar energia e colocar o excedente na rede. Tudo isso, William, nós colocamos em conta, porque, evidentemente, nós não temos condições de ter esse controle, nem temos poder coercitivo para isso, né? Então, a gente sempre trabalha junto com o órgão regulador, que é a ANEEL, no nosso caso, sempre procurando diálogo com as distribuidoras que detêm a concessão das redes, sempre procurando buscar uma alternativa em que isso funcione e que seja equilibrado para os dois lados. Mas o lado hipossuficiente nessa equação é o consumidor. Legal. Bom, outro ponto que eu gostaria de abordar com você é sobre a recente manifestação do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que pediu a abertura de uma investigação para avaliar a possível comercialização ilegal de créditos de energia elétrica por meio de GD. Como que vocês da BGD enxergam a questão e quais os reflexos que isso pode ter para o setor? Sim, eu vi a manifestação do TCU, na verdade, foi resultado de uma provocação, né? O TCU é um órgão extremamente competente, extremamente técnico, especializado, e recebeu o que a gente chama de uma denúncia, né? Uma denúncia anônima, apontando esse problema. Então, ele fez, tem por obrigação investigar do que se trata. Eu li toda a peça, eu estranhei bastante, não só eu, né? Todos os nossos mercados estranhamos muito, porque a modalidade consórcio, né? E cooperativa, ele está previsto desde a Resolução 687 de 2015. Ele foi amplamente aceito pela ANEEL para essa modalidade, né, na geração distribuída. Sem dizer os vários outras manifestações da ANEEL corroborando e ratificando a modalidade de consórcio. Além disso, a modalidade de consórcio ela foi recepcionada pela Lei 14.300, que ainda adicionou condomínio civil voluntário e associação, visando facilitar a maneira que os usuários, que os consumidores pudessem se associar para usufruir dos benefícios da geração distribuída, em particular energia solar fotovoltaica. Aliás, é aceito com todas as fontes, né? Aqui, energia solar fotovoltaica é o que mais tem. Então, o modelo de geração compartilhada foi amplamente discutido, debatido, recepcionado pelas normativas, pela Resolução 687 e pela Lei 14.300, além de ser um modelo recepcionado pelo Código Civil. Isto posto, né, olha, do ponto de vista legal regulatório, não há de se falar em comercialização. Isto posto, uma das coisas que, quando a gente fazia os debates sobre os benefícios que geração distribuída traz para o sistema elétrico brasileiro, uma das colocações que às vezes se falava é que os pobres, ou quem tem menor poder aquisitivo, não conseguiam ter acesso, né, à energia solar fotovoltaica. Só os ricos poderiam ter acesso, o que é uma inverdade, não é isso que acontece. Agora, esse modelo, que é a geração compartilhada,
que no mercado está nomeado como energia por assinatura, é o modelo mais democrático que tem para qualquer um acessar energia solar fotovoltaica através da geração distribuída. Por quê? Porque sem nenhum investimento, sem colocar a mão no bolso, sem correr risco algum, qualquer usuário, eu consigo, qualquer um de nós consegue ter um desconto razoável, 10, 15%, dependendo do qual estado da federação, sem ter que investir. É um dos modelos que veio ao mercado possibilitando que as pessoas de menor poder aquisitivo consigam acessar energia solar fotovoltaica através da geração compartilhada. Por quê? Porque são vários usuários, consumidores, compartilhando, né, distribuindo, diluindo o custo do investimento entre vários. Quer uma coisa mais democrática do que isso? Então, por isso que eu fiquei surpreso com a manifestação do TCU, em que pese que o TCU é altamente técnico, e eu li a peça muito bem escrita, mas me pareceu mais um caso para o CONAR do que para o TCU. Bom, nesse sentido, recentemente o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a necessidade de revisitar as regras para a GD, devido ao efeito que os incentivos que a GD tem geram na conta de desenvolvimento energético, né? A CDE. Uma Verdade. possível E revisão eu, disso afetaria o crescimento, enfim, o desenvolvimento da GD nos próximos anos? sim, o mesmo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois, no dia seguinte, falou que quem realmente causa o custo no setor elétrico é GD ou será os grandes consumidores, né? Talvez se referindo às energias incentivadas. Esse problema de incentivos é uma discussão que deveria e deve ser feita sempre, né? Em que pese que a área de geração distribuída para mim, para alguns é uma tecnicalidade, mas para mim é uma coisa importante. Não é subsídio, é incentivo. Há de se diferenciar incentivos de subsídios. A área de gestão distribuída não recebe recursos do governo, ela recebe incentivos fiscais. Existem algumas componentes que não são descontadas da conta de quem investe recursos próprios e corre risco com geração distribuída. Referente à sua pergunta, de uma maneira mais direta, toda vez que procura-se revisar uma coisa que foi votada por 473 votos e 3 contras, isso, claro que causa uma certa preocupação no setor, porque a gente fica quase que com uma instabilidade, né? Ué, era uma lei, agora não é mais a lei. Essa lei, ela prevê uma transição. Essa lei, quando ela foi feita, ela não foi feita de uma maneira unilateral. Ela é resultado de um consenso com a sociedade. Como isso foi feito? Chamou-se as associações do setor, a BGD estava lá, chamou-se o órgão regulador, a ANEEL estava lá, chamou-se o Ministério de Minas e Energia, o MME estava lá, chamou-se a Associação das Distribuidoras de Energia, que tem as concessões, estavam lá. Ou seja, todos os players que tangenciam de maneira direta ou indireta isso, inclusive o Congresso, os parlamentares, foram chamados para atingir o consenso. E consenso não é unanimidade. Consenso é quando as partes tentam, de uma maneira equilibrada, atingir um ponto comum em que satisfaça de uma maneira razoável todos os interesses que estão ali naquele objetivo final. Isso foi a Lei 14.300, por isso que a votação foi 473 a 3. Eu posso estar errando 473, mas os três que o deputado pensava diferente, não foi unanimidade absoluta, né? Revisar isso seria estranho, tão pouco tempo assim. Eu acho que o que a gente tem que fazer em relação aos incentivos e subsídios, e normalmente quando se fala em subsídios, isso é como o mundo brasileiro, né? Aponta sempre o outro, o subsídio dele. Eu acho que tem que ver isso como um todo. O subsídio tem que ter hora para começar e hora para terminar. Incentivo no nosso lado, no nosso caso tem ele, inclusive ele é escalonado, né? Existe uma transição. No primeiro ano paga-se quem já estava conectado até para garantir os contratos, né? A estabilidade jurídica, o direito adquirido. Quem já estava conectado antes da lei continua como era a resolução, como ela foi feita em 2012 na 482, depois na 687 modificada. Depois tem uma transição de 8 anos,
Quando falo hoje que GD não paga nada, paga sim. Esse ano aqui já é 30% da TUSD, depois vai 45% e até chegar a 100%. Isso é uma transição que está ocorrendo. Tem hora para terminar isso. E a ideia é remunerar o fio, a infraestrutura que nós usamos. Nós nunca defendemos a ideia, e isso eu posso falar como associação, a BGD, de que não se deve remunerar o fio. Nós temos que remunerar o fio, sim, mas de uma maneira equilibrada, coerente e considerando os benefícios que a GD traz para o setor, né? Nós não podemos... As bandeiras tarifárias, por exemplo, todos nós pagamos lá por quase falta de energia, né? Acionamento das térmicas. GD são duas Itaipus conectadas na rede, né? Não injeta tanta energia quanto Itaipu, porque Itaipu é hidráulica, né? Eu estou falando de solar, mas é energia que nós estamos injetando na rede. E se não tivesse isso, quanto que nós teríamos pagos de bandeiras tarifárias? GD ajuda a diminuir as perdas. O terceiro ou quarto maior consumidor do Brasil hoje é perdas. GD não utiliza as redes de transmissão, exceto em casos muito específicos, tem que se dizer. Mas a maioria das vezes não se utiliza, então não faz sentido pagar uma parcela de transmissão de uma rede que não usa. GD, muitas vezes, a gente injeta aqui e vai ser consumido pelo vizinho, ou no quarteirão abaixo, ou alguns quilômetros abaixo. Fica evidente que ela não utiliza toda a rede. Então, obviamente, não faz sentido pagar toda a rede. Então, isso é muito difícil de calcular, William. Não é uma fórmula direta para saber. Por isso que vários especialistas se aprofundaram no assunto para ver, olha, quanto que nós vamos cobrar, né, pela sua utilização? E até chegar-se na Lei 14.300, olha, o pessoal que já havia instalado não faz sentido, direito adquirido, vamos respeitar os contratos, estabilidade jurídica no Brasil. Inclusive previsto pelo Conselho Nacional de Política Energética, que isso veio de lá. O segundo vamos fazer uma transição, né? Essa transição cabe em 2028, se eu não estiver enganado, até chegar a 100% do pagamento do fio. Essa é a nossa proposta. É isso que está acontecendo. Quando se fala em revisar isso, é chamar todos para discussão de novo. Eu acho que não talvez não seja esse o melhor caminho para o sistema elétrico. A gente tem que fazer uma análise assim mais geral, sem mais com o cérebro e menos com o estômago, digamos assim. Legal. Bom, nós estamos chegando perto do nosso final e eu gostaria que você comentasse um pouco da GD no futuro, né? Como você enxerga a GD nos próximos 3 ou 5 anos, não só em termos de crescimento, mas de evolução mesmo do setor? Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de GD, dá a impressão que é um fenômeno no Brasil. O Brasil está até atrasado nisso, né? No mundo inteiro fala-se em transição energética, nos 3Ds, na democratização, digitalização, descarbonização. E quando a gente olha para o futuro, você sabe que tem uma frase que diz que a melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo, né? E o que a gente está tentando é não só olhar para o futuro, mas trazer todas as experiências que a gente tem do passado para conseguir solidificar isso no futuro. Uma das coisas fundamentais no nosso setor é digitalização. As coisas vão ser todas digitais, né? Então, os contratos, a maneira de fazer negócios, os meios de pagamento, a informação, ainda mais com o advento de inteligência artificial, a gente tem feito vários workshops sobre isso. Isso vai estar permeando tanto as nossas vidas quanto o sistema elétrico brasileiro. E outra coisa muito importante que anda a passos largos ao lado da eletrificação, da mobilidade elétrica, são as baterias, storage. Hoje, se nós tivéssemos o custo das baterias a metade do que está e ela armazenando o dobro do que armazena hoje, em termos de capacidade de armazenamento, todo o sistema elétrico brasileiro seria diferente do que aí está. Brasileiro não, mundial. Né? O que acontece hoje? Hoje a gente já tem a tecnologia, storage, baterias, ela resolve vários problemas técnicos, problemas sociais, problemas de onde não chega energia, problemas de demanda, estabilização de rede, reversão do fluxo de potência, curva do pato, demanda técnicos e não técnicos, ela resolveria isso hoje. Só que o custo disso para implementar isso hoje ainda é proibitivo. Agora imagine numa situação uma situação imaginária, digamos assim, né, do futuro, né, em que os carros, a gente tivesse um bom índice de penetração de mobilidade elétrica nos veículos, não vamos nem falar dos caminhões, trens, barcos, só nos veículos, né? E eu chegasse na minha casa, descarregasse a energia que eu tinha na bateria do meu carro
na bateria da minha residência, mantinha a minha casa à noite e poderia fazer o inverso. Durante o dia eu carregava as baterias da minha casa ou carregava direto o meu veículo, iria para um local, carregava novamente o meu veículo em casa. Eu teria uma troca de energia. Isso aí hoje não é permitido, porque não está nem regulamentado, mas estamos imaginando no futuro, né? É para isso que a gente está trabalhando, para a energia ser um serviço oferecido para todos, como foi telecomunicações. Telecomunicações lá atrás a gente só tinha duas modalidades: telefone fixo comercial e telefone fixo residência. Aí começou, ó, agora além de telefone fixo comercial e residência, a gente tem telefone móvel. E aí o móvel tinha por tempo, aí por dados, por pacote, e foram evoluindo os serviços até que o pessoal começou a dar o celular para nós, né, o handset, e cobrar só o serviço de comunicações por pacotes, por bytes. A tendência é acontecer a mesma coisa no setor de energia. Por isso que por isso que eu gosto muito dessa frase, não consegui lembrar quem falou, né? Mas a melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo. Legal. Bom, muito bem, nós estamos chegando hoje ao final do programa Energia em Debate. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até aqui e também a sua participação, Carlos. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado, William. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Vocês têm disponibilizado e compartilhado informações em todos os setores. Isso vai ajudar muito a todos nós, até para nós irmos evoluindo também e vendo novas ideias, né? As ideias vão circulando e a gente vai conseguir juntos o que for de melhor para o sistema elétrico brasileiro e, consequentemente, para a sociedade, para o país. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui e até o próximo programa.